Muito bem, estamos aqui com o Aleph Barreto, depois de um longo e tenebroso inverno. Ele levou 6 meses inativo, ele que é campeoníssimo de taekwondo, foi convocado para a seleção brasileira, né? Tem 2 eventos este ano importantíssimos, né? Ele categoria, embora com idade para juvenil, ele foi convocado na época já para a seleção de adultos, e tem 2 eventos importantíssimos, o Pan-Americano e os Jogos Sul-Americanos também, né, da modalidade. E, Aleph, conta pra gente o que motivou essa ausência sua de 6 meses. Tive uma lesão na canela, né? Foi a canelite, então eu tive que ficar 6 meses sem treinar. Foi bem complicado, né? Mas foi lutando, treinando? Foi, né? Pancada o tempo todo, a gente saltita. O impacto é muito forte, então eu tive que ficar esse tempo me tratando, visando o Grand Slam. Eu preferi me poupar de certas competições, visando o Grand Slam. Sim, você chegou a ganhar muito peso, né? 20 quilos. Ele ganhou 20 quilos em 6 meses, né? Isso aí. Mas perdeu 18, dos 20 ele perdeu 18. Ele vai dizer em quanto tempo, porque se eu disser aqui, vocês vão dizer que é chute. Quanto tempo? 1 mês e meio. Em 1 mês e meio, pois é, esse garoto perdeu 18 quilos, né? Treinando quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Também teve um trabalho, né, na alimentação. Eu tenho meu nutricionista, o Dr. Leonardo Gama, que faz um excelente trabalho para isso acontecer. O Leonardo Gama, ele é fora de série, já esteve comigo, com a gente aqui uma vez. Ele, como nutricionista, né? Isso. Ele é sensacional, não é verdade? E você está realmente muito bem entregue. Isso quer dizer que se você tiver aí um problema aí de precisando perder uns quilinhos, pode procurar o Dr. Leonardo. Essa propaganda vai de graça, porque realmente ele é gente da melhor qualidade. Agora, eu estava comentando aqui que eu vi aí o Aleph, Aleph Barreto todo de terno, participando de solenidades e tudo mais. Mas o Aleph abandonou aí a carreira de jiu-jitsu e tal. Não, ele engordou mesmo. Segundo o nosso Átila aqui, ele estava estava já tentado a passar a disputar o sumô, né? Brincadeira. Bom, é taekwondo. Eu falei o quê? Falei jiu-jitsu? É taekwondo, pelo amor de Deus. Mas você voltou justamente para disputar uma competição que foi realizada no último domingo. Isso, foi o Grand Slam, foi realizado na Marinha, lá do Rio de Janeiro, no Cefam. Graças a Deus consegui me manter na seleção brasileira. Esse ano foi um sistema diferente, na qual os dois finalistas, né, o primeiro e o segundo lugar, são titular. Então hoje eu sou titular de seleção brasileira junto com o que foi campeão, o Michael, medalhista olímpico. Porque a medalha está aqui, no peito dele está aqui, o Grand Slam, está aqui, de Taekwondo 2018. Essa prata que ele conquistou dá a ele o direito de integrar a seleção brasileira, não mais como reserva, como ele tinha sido para ficar de stand e tal, mas agora não, agora ele já está. E você pensa em disputar esses dois? Tem esperança, expectativa de disputar esses 2 certames importantíssimos que vão acontecer esse ano? Então, esperança a gente tem. Depende da organização, de como vai ser, porque esse ano foi adotado um critério diferente dos 2 finalistas ser titular. Então, eles vão escolher politicamente qual representará melhor o Brasil nesses 2 eventos, que é o Pan-Americano, que vai ocorrer na Bolívia, e os Jogos Sul-Americanos, que vai ser nos Estados Unidos. Primeiro deve ser... Não, desculpa, é o contrário. É o primeiro nos Estados Unidos? Isso. E nos Estados Unidos vai ser o Pan-Americano. E o Sul-Americano na Bolívia. Isso. Perfeito. O detalhe, gente, é muito, muito importante isso. Eu sempre... O Aleph já veio aqui, inclusive, com o treinador dele, não foi? Já, o Fabiano. O Fabiano, né? Fabiano é... Casca grossa. Também casca grossa, é fora de série o Fabiano, entendeu? Ele sempre levou muita fé no Aleph, né? Sempre falou comigo, olha, sempre acreditei nele e realmente
Você já participou de eventos fora do Brasil, né? Já fui pro Sul-Americano em Lima, no Peru, fui campeão. Foi campeão foi sul-americano. ouro em Lima, no Peru, no Sul-Americano. Foi em que ano? 2015. 2015. Você estava 15 anos, 16, 15 anos. Aí foi juvenil? Foi, eu era juvenil. Foi juvenil. Agora eu sou adulto. Agora ele é adulto, mas não tem problema mais. Agora você, quer dizer, eu perguntei, você com esse peso, você recuperando 18 quilos, perdendo 18 quilos dos 20 que você adquiriu na inatividade, você já pode, não precisa mais perder nada? Não, eu luto na categoria pesado, né? Eu perdi esse peso pro meu bem-estar. Falei, não, tô gordinho, né? Tem que assumir. Nada de sumô. Tem que assumir, nada de sumô. Falei, eu tenho que perder esse peso aí, preciso ficar forte. Na categoria pesada, você está com quantos quilos agora? Eu agora estou com 99. Com 99. Você encontra adversário, por exemplo, você já viu por aí, na categoria pesada, de até quantos quilos, mais ou menos? Tem atleta de 120, tem atleta de 90. Eu, na minha categoria, eu sou o menor. Então, eu preferi perder peso e ficar mais rápido do que eu sou e mais forte. Mas você com 99 quilos, você pode encarar, pode ter como adversário um atleta de 120, de 100? O problema é que os atletas de 120 quilos são 120 quilos de massa. É brincadeira. Olha, não é brincadeira não, gente. Olha aí. E você agora, o próximo evento, tem algum evento antes para esse ano agora? Sim, tem a seletiva em abril, seletivo brasileiro, que é o campeonato estadual em abril. A data ainda não definiu. E depois tem brasileiro e Copa do Brasil, que eu pretendo ir nos dois, pretendo me dar bem nos dois, e esse ano eu quero me destacar no Brasil. Sim, a nível nacional. Essa seletiva vai ser onde? A seletiva vai ser no Rio. Vai ser no Rio e a Copa do Brasil? A Copa do Brasil vai ser no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Isso. E o brasileiro adulto em Vitória e o brasileiro sub-21 não decidiram ainda. Isso tudo, naturalmente, antes dos Estados Unidos e antes da Bolívia. Vai ser uma sequência de eventos. Vamos torcer para você, que você não volte a engordar 20 quilos. Aquele abraço, meu irmão. Olha aí, Esporte Total sempre com as portas abertas para o Arif Barreto. Gente, um abraço a todos, bom final de semana, até segunda, se Deus quiser. Tchau.